Carta aos Filipenses, capítulo 4, para darmos continuidade ao nosso estudo. Na semana passada a gravação não funcionou, mas não funcionou por causa do operador, que não foi bom operador. Ninguém pensa que eu estou a acusar alguém, senão a mim mesmo, que eu é que estava a operar. Mas foi pena porque, não obstante não termos praticamente avançado nada na Carta aos Filipenses, porque nós na semana passada tivemos uma reunião de cariz diferente e tivemos aqui o testemunho do Pedro, passado cerca de 2 anos dele se converter, ouvir de novo o testemunho dele e ver a firmeza dele pela graça de Deus, e nós nas nossas orações temos que continuar a orar por ele, para que o Senhor possa cuidar dele. E depois de termos cá também o amigo do Jorge, que também não era crente e também preocupou-nos naturalmente o estado da alma dele e evangelizá-lo. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, de facto, e portanto o facto de na semana passada não ter ficado registado em termos de registro, nós vamos hoje dar mesmo continuidade ao sítio onde nós ficamos há 15 dias. E então nós vamos ler. Eu vou pedir aqui ao João. João, não te importas de ler? Não. Vais ler desde o versículo 19, perdão, versículo 10 até ao versículo 23, até ao fim de Filipenses 4. 10? Versículo 10 até ao fim. Okay. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedónia, nenhuma das igrejas comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalónia. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunda a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio depois que recebi de Epafrodito o que a vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória em todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vós todos. Amém. Amém. Ora, graças a Deus, vejo que o nosso irmão Daniel já deve ter chegado, porque ainda não tinha chegado, e isso é bom. Sinal que o Senhor ouviu as nossas orações também. Nós, ao darmos continuidade ao capítulo 4, nós estamos sensivelmente no versículo 15. E eu gostaria de começar por falar exatamente sobre isto que temos aqui no versículo 15. E no versículo 15 nós temos aqui, no versículo 15, temos ali o nosso Daniel, a ver se ele chega aqui, sempre aqui ao meu lado. Isto é muito importante, anda para aqui, se faz favor. Isto aqui é muito importante, o que vamos agora considerar, e a tua presença é muito importante, por causa daquilo que vamos considerar. Para ouvir, para participar e para o que for. Mas estava eu a dizer, nós estamos aqui, portanto, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 15, e eu vou passar a ler o versículo que diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia,
nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. E aqui, de passagem, como dizem os franceses, en passant, acho que é assim que se diz, não sei, mas eu corro o risco de dizer uma calinada porque não sou francês. É? Não sei, se calhar não. En passant, acho que é en passant, não é? É isso? Estou a falar bem? Eu quero professor. Bem, portanto, de passagem, nesta passagem que nós estamos aqui a ver, de passagem, o tema não é este, mas este pormenor que está cá, e não há nenhum pormenor que o Senhor coloque cá por acaso, e há pormenores que às vezes incisivamente são colocados por causa de um propósito específico, e neste caso concreto parece-me que há aqui uma pequena revelação adicional àquela que a gente já sabia e que às vezes não é tida muito em conta nem em consideração, que eu quero aqui destacar, e que não tem a ver com o tema geral do contexto, mas que é aqui citado um pormenor acerca do plano de Deus que é digno de séria consideração. E eu vou passar a ler outra vez. O versículo 15 assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia. Então calma lá. Quando o apóstolo Paulo partiu da Macedónia, estamos no princípio do seu ministério. Quando Paulo partiu da Macedónia, estamos no princípio do Evangelho. Temos aqui um Evangelho com princípio. E temos aqui um princípio do Evangelho que coincide com o princípio do ministério do apóstolo Paulo. Então quer-se dizer que há Evangelho antes deste princípio, que está para além deste princípio, e que não tem nada a ver com este Evangelho. Porque eu estou a falar aqui de um Evangelho que tem um princípio. E como nós sabemos, este Evangelho que teve um princípio, no princípio do ministério do apóstolo Paulo, nós sabemos que antes do apóstolo Paulo, a Bíblia falava do Evangelho. E este pormenor é muito importante. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, erradamente, e isto nunca é demais enfatizar, está convencida que a palavra Evangelho é uma palavra com significado único, de sentido único, e que, portanto, só há um Evangelho na Bíblia. Não é verdade. Como havia um bom ensinador da Bíblia que dizia no passado, pensar que há só um Evangelho na Bíblia era a mesma coisa que estarmos a dizer que Deus só tinha uma boa notícia para dar aos homens ao longo dos tempos. E Deus ao longo dos tempos sempre deu boas notícias. A palavra Evangelho é boas notícias. Agora, nós temos que saber que tipo de boas notícias é que estamos a falar. E nós aqui temos umas boas notícias de que o apóstolo Paulo diz que esta boa notícia, ou boas notícias como queiram, teve um princípio. E diz que o princípio situou, geograficamente situou, não é geograficamente, temporalmente situou no princípio do seu ministério. E diz, no princípio do Evangelho. Isto é muito importante. E é muito importante, e eu quero... Isto é muito importante, eu vou referir isto, eu espero não tomar muito tempo, mas tem que tomar algum tempo para que isto fique claro. Isto nunca é demais, até para alguns que já conhecem mais ou menos isto, dizer as mesmas coisas, porque é segurança para todos vós. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós lemos assim, no versículo 23, eu peço alguma destreza no manejo das Escrituras a todos vocês, para que encontrem rapidamente as passagens, para nós não perdermos tempo, mas em Mateus, no capítulo 4, nós lemos assim no versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Notem uma coisa muito importante. Nós aqui temos o Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho do Reino. Isto antecedeu muito a conversão do apóstolo Paulo. E, portanto, está muito antes de Paulo se converter e, portanto, está muito antes do princípio do ministério do apóstolo Paulo. E temos aqui também Evangelho. Ora, quando o apóstolo Paulo fala no princípio do Evangelho, não se está a referir aqui a isto. Okay? Até porque este Evangelho é chamado claramente aqui nesta passagem o Evangelho do Reino. Mantenham a passagem e abram, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. E no versículo... Como é que é possível? Eu acho que não registrei isso, mas nós não faz mal, porque nós chegamos lá. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e temos aqui o apóstolo Paulo, quando foi falar com os anciãos de Éfeso, e ele diz assim no versículo 24.
no capítulo 20, versículo 24 dos Atos dos Apóstolos, diz ele assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, notem, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Portanto, ele recebeu um ministério da parte do Senhor Jesus, e o ministério que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui, era para dar testemunho do Evangelho, não do reino, mas do Evangelho da graça de Deus. E é deste Evangelho que ele está a falar, do princípio, quando ele fala ali aos Filipenses, é deste Evangelho da graça de Deus que ele recebeu, não do outro que ele não recebeu. Ele não recebeu do Senhor o Evangelho do reino. Os 12 apóstolos receberam do Senhor o Evangelho do reino. Já vamos ver, eles receberem do Senhor exatamente o Evangelho do reino. Já vamos ver como é que eles receberam do Senhor o Evangelho do reino. E vamos também ver, já estamos a ver aqui que o apóstolo Paulo também recebeu do Senhor o Evangelho da graça de Deus. E já vamos ver qual é o teor do Evangelho da graça de Deus, assim como também vamos ver, que é muito importante, ver qual é o teor do Evangelho do reino. Na nossa passagem, em Mateus, no capítulo 4, que eu estava a citar, e no versículo 23, não é? Eu quero chamar a vossa atenção para um pormenor importante que eu não vou desenvolver, mas que fica como referência para estudos posteriores que vocês queiram fazer e aprofundar. No versículo 23, lemos assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino. E diz assim: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A pregação do Evangelho do reino, hão de reparar, está sempre associada a milagres. E curando. Porque será que nós vamos hoje a muitas igrejas que dizem supostamente pregar o Evangelho e também querem associar à pregação do Evangelho que pregam hoje milagres? Inspirando-se no Evangelho do reino, que está aqui em Mateus capítulo 4. Não se inspiram de certeza na pregação do Evangelho da graça de Deus que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. Porque os milagres não estão incluídos aí. Nem vocês nunca leem do anúncio do Evangelho da graça de Deus da parte do apóstolo Paulo com milagres associados. É claro que isto aqui tem uns quês pelo meio, que eu agora não vou aqui explicar, porque é para não me desviar do tema principal. No capítulo 9 e no versículo 35 de Mateus, um pouco mais à frente, nós lemos assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem... desculpa, estou a ler mal. 9,35, eu estava a ler no 10. Lemos assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino. Notem, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E já agora só um pequeno detalhe, que é para vocês perceberem que aquilo que andam para aí a pregar, chamado Evangelho, associado a curas e manifestações de curas, que muitos chamados cristãos fazem, e são um grande número. Eu quero que vocês saibam que os grupos que defendem curas estão em maior número dos chamados cristãos. Não pensem que são uma minoria, são a maioria. E que andam a fazer isso, eu quero que vocês notem que eles não cumprem isto. Ou seja, eles não curam todas as enfermidades. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando o Evangelho do Reino era pregado, todas as enfermidades eram curadas. E não havia cá aquela de vir a dizer assim: ele não é curado porque não tem fé. Como alguns destes indivíduos que pregam, e eu nem sei como é que é de classificar o que é que eles pregam, e que dizem que quando uma pessoa muito sincera está lá com um problema qualquer e quer ser curado, e não é curada, e depois dizem assim: olha, você não é curado porque não tem fé. Deixa-me dizer uma coisa muito importante: se calhar essa pessoa tem muito mais fé do que o pregador que lá está a pregar. Se calhar tem muito mais fé. Mas a verdade é que Deus hoje não tem isto em vigor, e por isso querer levar a cabo isto hoje é um fracasso total, porque ninguém consegue cumprir isto. E outra coisa muito importante: quando o Evangelho do Reino era pregado, não apenas as enfermidades eram todas curadas, não apenas os enfermos eram todos curados, como inclusivamente nós temos o exemplo de quando isto estava em vigor, que temos um homem coxo à porta do templo a pedir esmola. E ele estava lá, as pessoas iam entrando, era um sítio estratégico, passava lá muito religioso, religioso, se não dá, és religioso e não dás. Estava lá estrategicamente e dizia: uma esmolinha, era o que ele estava lá, uma esmolinha, e as pessoas iam dando, até que chegaram lá Pedro e Tiago, e João, e entrou lá no templo, foi entrar no templo, e ele fez o mesmo a eles que fizeram aos outros: uma esmolinha, só que aqui havia um problema, é que enquanto que os outros que iam lá ao templo tinham dinheiro para dar, e davam, certamente,
O apóstolo João não tinha, porque na pregação do Evangelho do Reino, que hoje não existe, ainda que hajam alguns a bater-nos à porta a dizer: o que é que está? O que é que deseja? Vimos anunciar o reino. São as chamadas testemunhas de Jeová. Não é? Falta-lhes as curas. Não sei como é que eles fazem aquilo. É muito complicado. Mas portanto, quando o Evangelho do Reino estava a ser pregado, para não me perder, as pessoas que aceitavam a pregação do Evangelho do Reino e que se convertiam, quando o Senhor Jesus Cristo pregava o Evangelho do Reino, sabem o que é que faziam? Vendiam tudo. E ficavam sem nada. E o Senhor Jesus Cristo disse àquele indivíduo que era rico, e disse: olha, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me. E há pessoas que pensam que o Senhor Jesus Cristo estava a testar ali a fé dele. O Senhor Jesus não estava a testar fé nenhuma. Esta era a regra para todos. Porque logo a seguir os 12 apóstolos viraram... E ele foi-se embora, não quis, não é? E os 12 apóstolos viraram-se para o Senhor e disseram assim: Senhor, e nós? Nós que deixamos tudo e que seguimos. E o que é que vamos receber como recompensa? Por outras palavras. Ou seja, eles deixaram tudo. Aquilo não era cá... Quando nós vemos que Pedro, Tiago e João e os apóstolos deixaram as redes, deixaram os impostos onde estavam a trabalhar, deixaram tudo o que faziam, isto não era só para os 12, isto era para toda a gente. E tanto que nós depois chegamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, que é já bem mais à frente, não é? Com o apóstolo Pedro, e nós vemos que todos tinham tudo em comum, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua, porque todos tinham vendido os bens, as propriedades, e tinham depositado aos pés dos apóstolos. Houve até um casal em Atos dos Apóstolos, tão longe já no tempo como Atos dos Apóstolos, que ele era marido e mulher, e disseram assim um ao outro: olha, nós vamos vender as nossas propriedades, mas vamos fazer o seguinte: nós só vamos dar 50%, vamos ficar com 50% por nós, ninguém sabe nada, faz de conta que a gente deu tudo, mas a gente guarda 50%. E tentaram conseguir isso. Não conseguiam. Sabem porquê que não conseguiram? E foram logo detectados pelo apóstolo Pedro. Sabem porquê? E foram mortos na hora. Morreram ali na hora. Estão a perceber? E sabem porquê que foram detectados? Porque também havia um dom que agora não há, que é o dom de conhecimento. Era o Pedro saber que eles estavam a mentir, sem ninguém ter dito nada a Pedro. Era o chamado dom de ciência, que então havia e que hoje não há. Eu hoje não posso entrar na cabeça de alguém para saber se alguém está a mentir ou não está a mentir. Mas na altura esse dom existia. Portanto, todo o programa estava edificado, então, para o programa funcionar. Tanto na questão de ter tudo em comum, porque havia milagres, não é? Havia milagres, todos eram curados, mas não eram só os milagres da cura. Eram milagres de outro tipo. Era, por exemplo, eu ter que pagar impostos e não ter dinheiro. Porque Pedro, Tiago e João chegaram ao templo, o coxo estava a pedir dinheiro, uma esmola: olha, não temos. Não tinham porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo tinha dito a eles: vocês não levem nem prata nem ouro. Então foi o que eles disseram: olha, não temos prata nem ouro, mas há uma coisa que nós temos e queremos te dar. Olha, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem pôs-se a dar pulos. E toda a gente ficou espantada. Epá, grande cura. E eu pergunto: ele pediu para ser curado. E eu pergunto: ele tinha fé? Isso não está em causa. Quem é que disse que alguns não são curados por falta de fé? Então que fé tinha este indivíduo? Mas este indivíduo manifestou algum interesse na parte espiritual? Zero! Ele só estava a pensar na parte material. E isso foi impedimento para ele ser curado? Não, não foi. Todos eram curados. E quando eles todos eram curados naquela altura, e lembro-me na cidade de Cafarnaum, só num dia, o Senhor curou toda a cidade. Acho que foi a primeira cidade no mundo que acordou e era tudo cheio de saúde, os hospitais estavam vazios. Porque foram todos curados, não é? E eu interrogo-me: eram todos crentes? Não, não eram. Não eram. Mas isso não impedia a cura. Esses indivíduos que gostam de curar, eu gostava de fazer ali para Lisboa, especialmente ali, que há muita gente ali, coitadinhos, com tantas deficiências e com tantos problemas a pedir, e que cheguem lá e digam assim: olha, não tenho, mas há uma coisa que eu tenho, levanta-te e anda. A ver se... Mas não fazem porque não podem. Mas continuando. Mas estava eu a dizer que, portanto, o programa estava todo ele edificado para que se pagasse impostos, não é? Se pagasse impostos, eu não tenho prata nem ouro. Então e agora? Eu tenho que pagar impostos. Então, tenho que pagar impostos. E agora como é que eu vou pagar? Não tenho prata nem ouro. Ó Pedro, disse o Senhor, vais ali àquele lago e vais encontrar um peixe. Ele vai, na boca vai trazer 2 moedas, 2 estáteres. Tira as moedas e vai pagar os impostos. Uma por ti e outra por mim.
Os milagres aconteciam, mas eram milagres a sério, não eram milagres a brincar, e eram milagres constantes e contínuos de toda a ordem, toda a espécie. Era o vinho acabar e a água ficava transformada em vinho. Era a água agitar-se e o coxo que entrava lá dentro, o paralítico, ficava curado. Era o cego passar a ter vista. Era o morto passar a ter vida. Onde é que nós vemos isso hoje em dia? É em algum lado? Mas estamos a brincar ou quê? Isto era em série. Isto era constante. Milagres. Evangelho do Reino, milagres. Evangelho do Reino, milagres. Com o Evangelho da Graça não vemos isso. Mas no capítulo 10 e versículo 7 de Mateus, já agora, rapidamente, eu queria ver se era rápido. Versículo 7, lemos assim: indo pregar... cá está. Temos aqui os 12 apóstolos, ok? Então vamos lá ver. Paulo diz que recebeu do Senhor o Evangelho que pregava, o ministério que tinha, que era dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Recebeu do Senhor. E quando Paulo diz recebi do Senhor... E quando Paulo diz recebi do Senhor, é bom que todos tenham bem a noção como é que Paulo podia ter recebido do Senhor. Quando Paulo recebeu do Senhor, evidentemente, o Senhor não estava na terra. Certo? Porque quando Paulo se converteu, o Senhor já estava no céu. Portanto, se Paulo diz que recebeu aquilo do Senhor, foi do Senhor que já estava no céu. Foi do céu que o Senhor lhe deu o que lhe deu, o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça tem a ver com o Senhor glorificado no céu que lhe dá esta boa notícia. Enquanto que os 12 apóstolos, vamos ver agora, vão receber do Senhor o Evangelho do Reino, que é diferente, não é? É diferente o Evangelho do Reino. E recebem do Senhor, é verdade, mas do Senhor na terra. Porque na terra o Senhor tem a ver com o seu povo terreno, que é a nação de Israel. E o Senhor no céu tem a ver com o seu povo celestial, que é a igreja. Nós temos que ver estas diferenças muito claramente. E nós vemos aqui no capítulo 10, reparem bem o seguinte: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, versículo 1, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Isto não é para brincar. E depois nós lemos qual eram os nomes deles. E depois lemos assim no versículo 5: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Para aqueles que acham que isto é tudo a mesma coisa, eu gostava de vê-los cumprir isto. Isto e o que está para baixo. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, e cá está eles a receber, vão receber do Senhor a mensagem. Assim como Paulo recebeu do Senhor glorificado a mensagem da graça, o Evangelho da Graça, eles vão receber do Senhor na terra o Evangelho do Reino. E quando, notem eles a receberem, olhem o Senhor a dar-lhes a mensagem, e a mensagem é esta: e indo, pregai, dizendo. Isto não ficava ao livre-arbítrio. Não penseis que agora o Pedro, ou o Tiago, ou o João iam lá agora dizer aquilo que bem lhes apetecesse. Não. O Senhor disse: meus amigos, vocês vão e têm uma mensagem para entregar, e a mensagem é esta e não outra. E qual é a mensagem? É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos. Estão a ver porque é que quando o Evangelho do Reino era pregado havia curas? Porque quando vocês forem e disserem o reino é chegado, isto vai acontecer. Os enfermos vão ser curados, os leprosos vão ser limpos, os mortos vão ressuscitar, os demónios vão ser expulsos. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, etc, etc, etc. E agora podemos ficar aqui o resto do dia, da noite e se calhar uma semana a meditar em todo este contexto que está aqui, mas que eu vou passar para a frente. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 14, estamos em Mateus, não é? Em Marcos 1,14, lemos assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ok? Outra vez o Evangelho do Reino. E depois nós lemos em mais passagens, lemos eu não li, mas já agora vamos ler atrás, Mateus 24,14. Mateus 24,14, muito rapidamente. Mateus 24,14, que lemos assim: e este Evangelho do Reino, reparem bem, o Senhor Jesus Cristo está no fim do seu ministério, antes de ir à cruz, e diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quantos há que chamam a isto a grande comissão?
erradamente, é uma grande comissão, mas não é a grande comissão. A grande comissão é a comissão que o Senhor nos deu agora a nós hoje, e que o apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5. Quantos há que falam disto como uma grande comissão? Quantos há que dizem, o Evangelho tem que chegar a todo mundo? E tem que chegar a todo mundo, e temos que fazer um esforço para o Evangelho chegar a todo mundo. E vivem nisto. Vivem nisto. Mas está errado o Evangelho chegar a todo mundo? Não está errado. Não está errado pregar o Evangelho. Não está. O Evangelho certo não está errado de nós pregarmos. Mas há aqui uma questão muito importante. Alguns andam a fazê-lo para ver se o Evangelho chega a todo mundo. Mas isto é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não chegou a todo mundo. Sabe porquê que o Evangelho do Reino ainda não chegou a todo mundo? Porque foi suspenso. O Senhor suspendeu. A nação de Israel rejeitou o rei, rejeitou o reino, e o reino foi suspenso. O rei está no exílio no céu, até voltar do exílio, para vir reinar, não é? E o Evangelho deixou de ser pregado, o do reino. E, portanto, ainda não foi pregado em todo mundo, mas vai ser pregado em todo mundo. Em testemunha a todas as gentes. Mas sabem de uma coisa? Entretanto, o que está a ser pregado é o Evangelho da Graça. E quem acha que o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça são apenas palavras diferentes para dizer a mesma coisa, que não é, como é que explicam isto que está em Colossenses capítulo 1, que diz assim? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e lemos assim no versículo 6. Obrigado. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. E Paulo está a falar do Evangelho que ele prega, que é o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino. Do Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Então, alguns ainda andam a pensar que o Evangelho ainda não está em todo o mundo. Alguns querem andar a pregar o Evangelho para que chegue a todo o mundo. E o apóstolo Paulo, nos dias dele, diz que o Evangelho já está em todo o mundo. Então, e agora? Temos aqui um problema. Ou o Senhor mentiu, ou Paulo está a mentir. Mas não, o Senhor falou verdade, porque falava do Evangelho do Reino, que ainda não chegou a todo o mundo, ainda vai chegar a todo o mundo. E então, quando chegar a todo o mundo, o fim vai vir. E o apóstolo Paulo está a falar a verdade, porque está a falar do Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça, nos dias dele, já estava em todo o mundo. E isto é repetido, não vale alguém estar a pensar que, se calhar, ele enganou-se. Mas, na mesma carta, no mesmo capítulo, um pouco mais à frente, ele volta a dizer, que é para ninguém se esquecer que ele está a falar acerca daquilo. E então ele diz no capítulo 1 e no versículo 23, ou 22, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O Evangelho, que eu estou feito ministro, e como recordamos há pouco, o Senhor disse, tu vais ser meu ministro, tenho um ministério para ti, e vou-te dar o Evangelho da graça de Deus. E deste Evangelho, diz ele, de que eu estou feito ministro, toda a criatura já ouviu. Então, e o que é que diz Marcos? Capítulo 16. O Senhor estava na terra. E muitos não sabem, mas você estava a falar do Evangelho do Reino. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Conhece a passagem, certo? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, calma lá. O Senhor diz para ir por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E Paulo diz que toda a criatura debaixo do céu já ouviu o Evangelho. Estamos a falar claramente de evangelhos diferentes. Porque um é para ser pregado a toda a criatura e não foi ainda, que é o Evangelho do Reino. E este, nos dias de Paulo, já tinha sido pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. Só um cego é que não vê isto, não é? Mas não há maior cego do que aquele que não quer ver. Mas, e para eu terminar, eu só quero dizer mais algumas coisas que me parecem que são importantes. Depois nós lemos também em Lucas, etc., lemos nos Evangelhos acerca da pregação do Evangelho do Reino, mas depois há aqui uma coisa muito importante, muito rapidamente, que é Mateus 16, que eu quero que vocês vejam, e que diz o seguinte, muito rapidamente. Pensem agora um bocado, parem um bocado e pensem o seguinte. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10, disse, não entrem em cidades samaritanas, e dando-nos as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E eles foram. Não leveis ouro, não leveis prata, e eis que aí vão eles, todos contentes a pregar. E pregam, e pregam, e pregam, e pregam. E chegamos a Mateus capítulo 16. E sabem o que é que nós lemos aqui, Mateus capítulo 16?
Notem o que está aqui no versículo 21. A partir de uma certa altura, o Senhor já estava quase no fim do ministério dele, o Senhor estava quase a ir à cruz, o Senhor já estava a prever que, portanto, estava a se aproximar o tempo de ir à cruz, e diz isto. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, e eles já andavam a pregar o Evangelho do Reino há muito tempo, que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Mas que evangelho era este que eles pregavam? Nós já ainda não vimos, mas já vamos ver. O evangelho da graça de Deus que Paulo recebeu, a boa notícia da graça que Paulo recebeu, ela está certificada, tem certificação, não é? Está tão certificada como certificado está o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino foi certificado pelo próprio Senhor quando o Senhor disse: ide e anunciai, dizendo: é chegado o Reino dos Céus. Esta é a mensagem, este é o teor, está certificado. É chegado o Reino dos Céus. Esta é uma boa notícia para os judeus. Eles ouviram falar do Reino há muito tempo, sabiam que o Reino era fantástico, que até os desertos vão florir, que a natureza feroz dos animais vai ser amansada, etc. E eles agora chegam ali e dizem: o reino é chegado, que boa notícia. O judeu sabia muito bem o que é que significava. O reino chegado, grande notícia. Era uma boa notícia. Eu estar a falar do reino aí, a bater à porta, como andou os miúdos, só vai bater à porta das pessoas. Diga lá o que é que quer. Venha aqui anunciar o reino. O quê? Vai anunciar o quê? As pessoas nem sabem o que é isso. O judeu sabia. Mas agora nós temos uma notícia diferente. O Senhor da Glória revelou ao apóstolo Paulo o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça, o teor, está certificado também. Ainda não fomos ver, mas já vamos ver a seguir. E o Evangelho da Graça, a certificação do Evangelho da Graça fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Exatamente as duas coisas que o Senhor Jesus Cristo refere aqui a Pedro e aos outros apóstolos. Ele disse: eu tenho que ir a Jerusalém e vou dar a minha vida e vou ressuscitar. E Pedro: Senhor, que isso não te aconteça. Então eu pergunto: o que é que ele andava a pregar? Não era a mesma coisa que eu prego, de certeza. Porque a boa notícia que eu trago para as pessoas é esta: eu tenho uma boa notícia para ti. E aí as pessoas percebem, se eu bater à porta delas. Então qual é a boa notícia que tem para mim? Olha, você é pecador, e a Bíblia diz que o pecador tem que ser condenado, e vai morrer, e vai ser terrível, vai experimentar a segunda morte. Mas tem uma boa notícia: Jesus morreu em seu lugar e ressuscitou para a sua justificação. Tem uma boa notícia para si. Isto faz sentido. Eu estou sentenciado à morte pelo meu pecado, e tenho a boa notícia de que alguém morreu em meu lugar, que foi o Senhor Jesus Cristo. É este o teor do Evangelho da Graça que está certificado. Não fomos ler, mas já vamos rapidamente. Mas eu quero só dizer o seguinte. Em Lucas 18, no versículo 31, nós lemos assim. Reparem bem nisto. O Senhor agora, notem bem, no outro episódio, ele vai, como eu estava a dizer, ele aproxima-se a hora da morte dele, ele vai morrer. Portanto, ele vai morrer 3 anos e meio, sensivelmente 3 anos e meio, depois de ele ter começado a pregar. Quando ele diz isto, praticamente estão passados 3 anos, em que Pedro já há 3 anos que andava a pregar com João, com Tiago e com os apóstolos andavam a pregar. Não era aquilo que eu prego. Eles não pregavam a morte de Cristo, porque hoje a boa notícia é pregar a morte. A morte de Cristo é uma boa notícia para o pecador. Porque aqui lemos assim, no capítulo 18, versículo 31. Não tem bem que está ali escrito. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém. Estava-se a aproximar a hora dele ir à cruz. E se cumprirá no Filho do Homem o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a agentes, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Cá está outra vez, morte e ressurreição. Versículo 34. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhes era encoberta. Esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então. Vamos ser claros. O que é o Evangelho da Graça? Vamos ser claros. O que é o Evangelho da Graça? Qual é o conteúdo? O que é o Evangelho do Reino? Qual é o conteúdo? O Senhor disse qual é o conteúdo do Evangelho do Reino. E de anunciar dizendo: é chegado o Reino dos Céus. Para dizer isto não precisa de falar de morte de ninguém. Para dizer isto não é preciso falar da ressurreição de ninguém. É só dizer: eu tenho uma boa notícia para vocês. Lembram-se dos profetas? Falaram do reino. Chegou a hora. O reino chegou. O rei está aí. Para falar disto não é preciso falar de morte de ninguém.
E por isso quando o Senhor fala-lhes da morte, da ressurreição, eles não percebiam nada disto lhes era perceptível, nem entendível. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Muito rapidamente. Capítulo 15. Lemos assim no versículo 1. Também vos notifico, irmãos, e atenção, a palavra notificar significa certificar. Entre outras coisas, a palavra notificar significa certificar. E eu quero vos certificar o Evangelho que vos tenho anunciado. Eu recebi do Senhor, lembram-se? E eu quero dar aqui uma certificação. Ora, quem pode passar uma certificação é aquele que recebeu em primeira mão do Senhor, o que ele recebeu. E ele então diz, vos certifico, irmãos, ou vos notifico, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como eu vos tenho anunciado. Porque se vocês forem para aí dizer, é chegado o Reino dos Céus, ninguém é salvo. Os senhores já podem pregar 1 milhão de vezes a 1000 casas, a 1 milhão de casas, às pessoas, o reino, as pessoas estão perdidas. E continuam perdidas. Porque ninguém é salvo se não for de acordo com a certificação. E ele está aqui mesmo a dizer, pelo que também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que cresce em vão. Porque primeiramente vos entreguei, e agora está aqui a certificação. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as... Esta é que é a boa notícia. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É este o Evangelho. A certificação do Evangelho agora, da boa notícia. E eu estou a dizer isto para quê? Nós que estamos aqui, temos que saber que a Bíblia fala de mais do que um Evangelho. E não só fala destes dois, fala de mais. Mas estes dois são... E as pessoas misturam muito, confundem muito, pensam que é a mesma coisa. Não é. E já vimos claramente que não é. Portanto, muito cuidado, porque por vezes as pessoas estão a pensar que, pelo facto da Bíblia falar em Evangelho, temos de saber que Evangelho é que é. É Evangelho da graça? É Evangelho do reino? Que Evangelho é que a Bíblia está aqui a falar? Ok? A Bíblia também diz que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, que é uma coisa que ninguém passa pela cabeça, não é? A Bíblia diz que o Senhor também anunciou o Evangelho a Abraão. Lembra da carta aos Gálatas, Paulo fala acerca disso. De certeza que Abraão não ouviu que o Senhor Jesus Cristo ia morrer pelos pecados dele e ia ressuscitar. Ora, se Pedro, muito mais tarde, e os outros apóstolos não entendiam isto, não era Abraão que ia entender, naquela altura, muito tempo antes, não é? Mas a própria passagem, Paulo diz, anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo. Esta coisa do dizendo é muito importante. E de pregai dizendo. Dizendo o quê? O Senhor anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo o quê? Que Cristo ia morrer por ele? Não. Dizendo, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Que grande notícia. Epá, Senhor, na minha semente, na minha descendência vais abençoar todas as famílias da terra. A boa notícia era esta. Depois as pessoas fazem daqui um filme, fazem daqui uma história, fazem extrapolações sem base, sem suporte bíblico. E conduzem as pessoas a tanto erro. Portanto, a Bíblia fala de muitas boas notícias. E estamos a falar apenas de um bocadinho. Mas é importante que a gente esteja seguros o que é o Evangelho da Graça, para quando formos falar, não nos ponhamos a inventar e falemos da certificação. Falar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É isto que o pecador tem que ouvir hoje. É isto que o Senhor está em vigor hoje. E Paulo disse, se alguém ou um outro, ou nem que venha um anjo do céu pregar-vos outra coisa diferente disto, seja maldito. Este assunto é um assunto muito vasto, naturalmente eu fico por aqui e passo a palavra ao Daniel. Daniel, a gente aqui um bom caldinho. Anda lá. Tu gostas disto. Mas vais por outro caminho, se quiseres ir por outro caminho. Estava a pensar, enquanto o nosso irmão Carlos falava, estava a pensar exatamente nesta passagem de Gálatas 3:8, em que o apóstolo Paulo diz, tendo a Escritura previsto que Deus havia de salvar os gentios, como é que diz? Tem agora bem presente, estão aqui. Salvar os gentios pela fé, pregou antes o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Pegar no Evangelho como este,
e querer, o Evangelho fora de tempo e querer anunciá-lo, deixa de ser Evangelho. Nos dias que correm, nos dias em que o único Evangelho que deve ser pregado é o Evangelho da graça de Deus, pregar qualquer outra coisa, não são boas notícias, são más notícias. Alguém chegar à nossa beira e dizer: em ti serão benditas, na tua semente serão benditas todas as nações da terra, não são boas notícias para nós. E pregar no Evangelho do Reino e querer pregá-lo hoje não são boas notícias para ninguém hoje. Por várias razões, mas uma delas essencial, porque não salva. E pegar no Evangelho da graça de Deus e desprezá-lo e substituí-lo por um outro qualquer é gravíssimo e leva as pessoas à perdição, leva as pessoas ao engano, leva as pessoas a crer num Deus que não é o Deus. Estamos a dizer às pessoas coisas que Deus não diz para nós dizermos hoje e só desonra o nome de Deus. E nós vemos que o que muita gente faz com a Bíblia na mão, citando passagens bíblicas descontextualizadas e fora do tempo em que nós vivemos, só traz desonra a Deus. E isto, como já tive a ocasião de dizer há algumas semanas, isto não é apenas uma pequena divergência doutrinária, uma pequena diferença. O que interessa é falar de Deus, não. Isto é gravíssimo. É gravíssimo nós termos uma mensagem, o Evangelho glorioso da graça de Deus, e nós estarmos a deturpá-lo, estarmos a fazer alguns pequenos ajustes, só que o resultado final não é salvação, é exatamente o contrário, é a perdição. O apóstolo Paulo também aos Gálatas diz, a dada altura, alguns que andavam a inquietar os Gálatas que tinham recebido o Evangelho da graça de Deus, e houve alguns que chegaram à beira deles e disseram outra mensagem, outro Evangelho, um Evangelho que não salvava, um Evangelho adulterado com a mensagem do reino, que não era a que devia ser pregada. E ele diz, alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. E a palavra transtornar não é apenas alterar ligeiramente, não é afetar um pouco, é transformar exatamente no oposto. É pegar boas notícias, que foram boas notícias no outro tempo. As boas notícias a Abraão eram boas notícias, de facto. Era uma notícia excelente. As notícias no tempo do reino eram excelentes notícias, mas hoje querer pregá-las são más notícias. Porque ninguém é salvo dessa forma. Deus não nos manda dizer nada disso hoje em dia, e só traz perdição e não traz bênção para as pessoas e traz desonra para o nome de Deus. Se nós formos pegar na Bíblia como ela é, de facto, é um puzzle, é uma espécie de um puzzle. A Bíblia é como um puzzle. Nós temos é que saber montar as peças para ver se aquilo joga ou não joga. Porque quando nós tentamos montar o puzzle da Bíblia e começam a ficar peças do lado de fora e peças que não se encaixam, depois as que sobram não encaixam, estamos a montar mal o puzzle, naturalmente, não é? E quem monta puzzles sabe que é assim que funciona. A Bíblia é uma espécie de um puzzle. E nós, porque a Bíblia não é um livro como outro qualquer, as coisas não estão assim. Vamos ver aqui uma outra passagem que talvez, se calhar, neste contexto e nesta relação, pode fazer alguma luz para todos nós. Na carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, nós lemos assim. E tomem muita atenção que isto é muito importante. No capítulo 5 nós lemos assim no versículo 16. Assim que, diz Paulo, assim que, se alguém está em Cristo, perdão, desculpa, não, assim que, mas é do versículo 16. O 17 também é assim que. Assim que, versículo 16, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já o não conhecemos deste modo. Pois sabem qual é a maior tragédia da cristandade?
só conhecem a Cristo segundo a carne. É triste e lamentável, não acham? Ele diz assim: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Porquê? Porque agora conhecemos um Cristo glorificado no céu, a revelar graça a um mundo condenado. E já não conhecemos o Cristo de Nazaré, o humilhado, desprezado, o que andava de sandálias pelo pó das terras de Jerusalém e da Galileia, de Cafarnaum, de Genezaré e por ali fora, por aquelas terras todas, como nós temos muitas vezes considerado. Já não conhecemos esse Cristo. Isto é muito importante. A minha relação com Cristo não é com um Cristo terreno, é com um Cristo celestial. Não é a mesma pessoa? É. E porquê esta diferença? Porque Cristo na terra tem a ver com o seu povo terreno. E eu agora sou do seu povo celestial, que é a igreja. E Cristo glorificado tem a ver com o seu povo celestial. Isto faz uma diferença tremenda. Tem a ver com as diferenças dos evangelhos, tem a ver com as diferenças da esperança. Por exemplo, o Cristo da terra disse assim: os mansos herdarão a terra. Não é? Mas ele a mim não me diz que eu vou herdar a terra. Sabem o que é que ele diz? Nós lemos há pouco em Colossenses, no capítulo 1, quando eu comecei a ler o 1:6, está escrito assim, versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, é a esperança que vos está reservada nos céus. A minha cidade está nos céus. A nossa cidade, diz Paulo na carta aos Filipenses, nós temos estado a estudar, está nos céus. Não está na terra. Não é Jerusalém. Não é Belém. Não é... Eu acho muita graça a muita gente que tem uma vontade enorme de ir a Jerusalém e parece que se não for em Jerusalém é como o muçulmano que se não for a Meca e aquilo é uma tragédia. Ou como o católico que se não for a Roma e não vir o Papa, aquilo é coisa. Também há muitos que querem ir a Jerusalém, porque acham que ir a Jerusalém é qualquer coisa do outro mundo. Mas o que é que tem de Jerusalém? Eu não tenho nada contra Jerusalém e tenho uma grande simpatia por Jerusalém naturalmente, e não há mais ninguém que ama o povo judeu do que o crente, sincero, porque conhece bem até que eles estão em rebeldia, estão em incredulidade e precisam da salvação, e o Senhor tem promessas incondicionais para eles. E naturalmente o meu Salvador também andou por lá, o meu Salvador, que agora está glorificado no céu, cheio de glória, também andou por lá. Pronto, é interessante, mas que é? E depois? E depois, se ele andou aqui, eu vou beijar a terra porque ele pôs o pé dele ali, ou vou à sepultura para dizer que é a sepultura dele, até vou tocar assim com muito cuidado. Mas que é isto? Isto é idolatria. O apóstolo Paulo é muito claro, não é por acaso que ele também fala no mesmo assunto e diz assim, nós agora, na carta aos Coríntios, segunda carta, ele diz, nós agora andamos por fé, não andamos por vista. Mas há muitos que querem andar por vista. E a vista com que eles andam tem a ver com o Cristo segundo a carne, e não com o Cristo glorificado. Nós agora vemos Jesus glorificado. E tenho tanto para dizer acerca disto, que está tudo tão ligado. Isto é um puzzle, sabem? É o puzzle das passagens da Bíblia, mas devidamente bem manejadas. Por isso é que Paulo disse a Timóteo, que sejas um obreiro que não tens que te envergonhar, que manejas bem a palavra da verdade. É preciso manejar bem a palavra da verdade para não se dizerem disparates, não é? Portanto, atenção. Agora não conhecemos Cristo segundo a carne, conhecemos Cristo glorificado. Por isso Jerusalém e tudo o que tem a ver à volta de Jerusalém não acrescenta nada à minha fé. Sabe o que é que acrescenta mais à minha fé? É eu poder ver mais o meu Senhor. E tê-lo cada vez mais dentro dos meus olhos. E isso causa um efeito transformador na minha vida. E eu ir a Jerusalém não me causa efeito transformador nenhum. Mas eu andar com o meu Senhor, confiar no meu Senhor, e andar por fé e não por vista, confiando na palavra do meu Senhor, faz uma diferença tremenda. Portanto, ninguém pense que vai a Jerusalém e vem de lá mais santo. Ainda que aquela terra que se chama Terra Santa. Garanto-vos que vocês ficam mais santos se vocês entrarem na presença do meu Senhor glorificado, que é santo. Aí ficamos mais santos. Não em Jerusalém. Agora já não conhecemos Cristo segundo a carne.
Cristo glorificado. Eu não sei se isto ajuda, mas espero que ajude de alguma forma. Não sei se o Nando quer dizer alguma coisa ou o teu irmão. Fazem favor. Mas parecia-me importante. Não achas que é importante esta coisa? Que diz. À vontade. Não? Não. Eu queria dizer-vos que, em relação ao Evangelho, muito cuidado com um suposto Evangelho que não pressuponha a morte de Cristo. Porque há muitas pessoas com a Bíblia na mão que vos falam, podem falar de Deus e podem estar, sei lá, 1 hora inteira a falar sobre o que Deus quer fazer, principalmente sobre prosperidade, coisas materiais, quando nós temos estado a ver que o que Deus quer operar em nós é, primeiramente, no domínio do espiritual, do nosso relacionamento com Ele, da salvação eterna que Ele nos quer dar. Muito cuidado, porque alguns são capazes de falar de Deus, falar da Bíblia, falar de Jesus e não falam da morte. Da sua morte e ressurreição, que é a obra redentora. Muito cuidado, que há alguns que o fazem. E porquê? Porque Ele morreu por alguma coisa. Morreu pelos nossos pecados. E muitos também esburacam o Evangelho de tal forma que nem falam do pecado. Porque as pessoas não gostam. O diabo tem conseguido uma vitória tremenda, que já não é propriamente perseguir os crentes, aqueles que professam o nome de Cristo, mas é fazer as pessoas crer que não há pecado. Que o pecado não existe. Que é tudo, e não há inferno. Que não há inferno, exatamente. Mas temos de falar disso. Não é propriamente condenar as pessoas, claro. Dizer às pessoas que elas são pecadoras não é agradável de se dizer, as pessoas não gostam de ouvir, mas devemos dizer que as pessoas estão em pecado e precisam ser reconciliadas com Deus. Mas há alguns que evitam isso, e o problema de esburacar o Evangelho e tirar o problema do pecado e a solução, que é a morte e a ressurreição de Cristo, fere de morte o Evangelho e deixa de ser Evangelho. É algo... pode ser... É tirar a certificação o que ela tem. Exatamente. Estraga por completo, e é de facto transformar as boas novas, as boas notícias, em más notícias. E sobre isto da morte do Senhor Jesus Cristo também há que ver, e aqui para mim há um argumento que já o uso há bastante tempo, e creio que o irmão Carlos também costuma usar bastantes vezes, que é o seguinte: sobre as diferenças entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da graça de Deus que nós anunciamos, que o apóstolo Paulo anunciou no princípio do Evangelho, e nós continuamos agora a anunciar, que é o seguinte: a morte do Senhor Jesus Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, foi pregada também por Pedro, no dia de Pentecostes. E Pedro estava a falar da morte do Senhor Jesus Cristo, e estava a apresentar a morte do Senhor Jesus Cristo como o crime que aquela nação tinha cometido contra Deus. Ou seja, a morte do Senhor Jesus Cristo era, na verdade, o problema daquelas pessoas. Pedro está a falar e, a dada altura, aquele Cristo está em Atos 4... Atos 3. Atos 3. Está a pregar, fala da morte de Cristo, vós crucificastes e Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Atos 2 ou 3? Sim, agora não tenho bem presente. Então, depois de eles falar da morte de Cristo, os varões, compungindo-se em seus corações, dizem: que faremos, varões irmãos? Isso está em Atos 2. Atos 2, peço desculpa. Eles dizem: que faremos depois? Eles arrependei-vos e batizai-vos. Ou seja, a morte de Cristo é o problema daquela nação. Nós, quando apresentamos hoje o Evangelho... Ambas as coisas em Atos 2. Vós crucificastes e arrependei-vos. É sempre muito melhor ir à Bíblia do que... Está em Atos 2 já agora. Está em Atos 2. Queres ler? Em Atos 2, 23 diz: é este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, etc. E depois no versículo 37 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Deus mais após: que faremos, varões e irmãos, visto que somos culpados de um crime tão grande, não é? Da morte, não é? A morte aqui era mais notícias, a morte de Cristo é mais notícias aqui. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, etc. Mas nós agora anunciamos a morte de Cristo não como o problema. Quando nós anunciamos o Evangelho da graça de Deus,
nós apresentamos a morte de Cristo como a solução para o maior problema da humanidade. Uma boa notícia. Como uma boa notícia. Porque nós não estamos quando nós expomos o Evangelho, e hoje cada vez mais é difícil expor o Evangelho, é cada vez mais difícil que as pessoas percebam o seu estado de pecadores, que precisam de um Salvador. E nós só podemos falar de um Salvador se falarmos do pecado e do problema que as pessoas têm, que é o pecado e a sua a ausência de um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós expomos a sua situação do pecado, o problema do seu pecado, e depois a morte de Cristo aparece como a solução. Parece como, olha, tu merecias a condenação eterna, mas, graças a Deus, que Ele providenciou a morte do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma diferença tremenda. Pedro apresentou a morte de Cristo como o problema, Paulo e nós anunciamos a morte de Cristo como a solução. Como é que pode ser o mesmo Evangelho? Não vejo como. Há alguns que fazem um contorcionismo bíblico de forma a encaixar uma coisa com outra, mas só traz descrédito e traz problemas vários. E para confirmar o que o Daniel está a dizer, lembrem-se que em relação à nação de Israel, o Senhor Jesus Cristo, quando vier, em poder e grande glória, e os seus pés pousarem no Monte das Oliveiras, e ele estiver a descer do céu, e eles o virem, porque eles vão vê-lo, porque a Bíblia diz que todo o olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e eles vão reconhecer aquele que o crucificaram. E vão chorar amargamente, como lemos no livro do profeta Zacarias. Todas as tribos, as 12 tribos, homens de um lado e mulheres à parte, e todos vão chorar, arrependidos daquilo que não se arrependeram, quando Pedro lhes disse, vós crucificaste o príncipe da vida, e portanto arrependei-vos. Não se arrependeram disso, então vão se arrepender disso depois, quando o virem e reconhecerem aquele que crucificaram, e quando ele vier em poder e grande glória, e então aí se arrependerão. E então aí também o reino será estabelecido, porque ele vem para reinar. Isto é muito importante. Isto está tudo relacionado, e portanto é muito importante não perdermos todas estas relações, porque isto só para corroborar aquilo que tu acabaste de dizer. Mas portanto, fixem isto que é muito importante. Na Bíblia, a morte de Cristo é anunciada como uma má notícia e é anunciada como uma boa notícia. Pedro, em Pentecostes, anunciou a morte de Cristo como uma má notícia para eles. Pá, eu vou-vos dizer uma coisa muito má. Vocês fizeram uma coisa que não deviam ter feito. Vocês crucificaram o príncipe da vida. Arrependei-vos disso. E enquanto eles não se arrependerem, Cristo não vem para reinar. Agora, em graça, Deus diz assim. É claro que não estou a falar agora da transição de um programa para o outro, porque é importante também perceber essa transição, como é que tudo muda. E só para resumir, a nação de Israel constituiu-se em inimizade com Deus. Os gentios, que são as outras nações, já estavam inimizados com Deus há muito tempo. Agora temos o mundo inteiro inimizado com Deus. E tudo fazia prever que o castigo de Deus ia cair sobre todo o mundo. E por isso é que em Atos 7, Estevão, que está a ser apedrejado, fruto da rejeição e do ódio dos judeus que não queriam aceitar a mensagem do Evangelho, viu o céu aberto e viu o Senhor Jesus Cristo já em pé, pronto para descer. E é então que Deus resolve revelar um segredo que ele tinha, que era, antes que eu venha e o castigo caia, Saulo de Tarso, onde é que tu estás? Atos 8. Eu vou-te salvar, como um ato de graça, para mostrar aquilo que eu pretendo fazer para com todo o mundo. Um mundo que merece juízo, e tu és o tipo disso, és a figura exemplar disso. Eu vou mostrar, salvando-te a ti que não mereces, o que eu quero fazer com todos. Cristo morreu por ti, Paulo, e tu agora, se confiares nele, tem uma boa notícia, e vais dizer esta boa notícia a todos. Vais falar da morte de Cristo como uma boa notícia, para que vocês não sejam castigados. Cristo foi castigado em vosso lugar na cruz. É esta a mensagem do Evangelho. Não sei se estão a ver toda a relação. Estão a ver tudo isto? Faz todo sentido. E de outra maneira não faz sentido nenhum. Um dos piores, não direi um dos piores, mas uma das coisas mais que podem fazer com uma Bíblia, com uma concordância, é pegar numa palavra, Evangelho, por exemplo, e ir por ali a eito, pensando que é tudo a mesma coisa. Não é. Por vezes as palavras no original até são diferentes, mas nem é isso o pior. O pior é que há evangelhos diferentes. Por exemplo, a palavra igreja é outra. Muitas pessoas pensam que quando a Bíblia fala de igreja é sempre a igreja corpo de Cristo. Quando há se vamos ver o original, há uma palavra que é eclésia no original e que é um conjunto de pessoas que queriam matar Paulo. Por isso,
há que ter cuidado. Também. Há que ter cuidado com o estudo que se faz das Escrituras. Não, e é essencial que tenhamos isto em mente. Se tivermos isto em mente, percebermos que Deus fala de maneiras diferentes, em diferentes tempos. Se tivermos isto em Com mente, diferentes propósitos. Com diferentes propósitos, poderemos, mais dificilmente, iremos cair em erro. Agora, se pensarmos que é tudo igual, não distinguirmos os programas de Deus, vamos ter sérios problemas. E já agora uma boa notícia. Mas que não tem a ver com esta boa notícia, mas também é uma boa notícia. O Senhor vem para reinar. E só então é que este mundo vai entrar num período fantástico. E não adianta, nem ONUs, nem outras organizações, nem outros movimentos, nem superpotências. E já se levantaram tantas e tantas caíram e outras se levantarão ainda, porventura, e cairão também. Ninguém vai resolver nada. Só o Senhor Jesus Cristo é que vai resolver. E outro pormenor, estejam atentos, tudo se dê à volta de Israel. A maior prova daqueles que querem provas, olhem para a nação de Israel e vejam aquele povo e como ninguém os consegue destruir. Porque naturalmente o Senhor fez promessas incondicionais. Eles estão em incredulidade, e em incredulidade estão, mas Deus vai cumprir aquilo que prometeu àquele povo. E enquanto não o faz, está a dar uma oportunidade a todo o mundo, dando esta boa notícia de quem crer nele, no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que morreu por si na cruz, tem a vida eterna e passa a pertencer a este corpo glorioso, que é celestial, que é a Igreja, e é maravilhoso. E mais não digo porque isto tem muita coisa boa, mas ficamos por aqui hoje.